Programa Conexões. Sociedade, ciência, tecnologia e inovação em São Carlos e região. Olá a todos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Conexões. A partir de agora você fica conectado com diversos temas ligados à sociedade, educação, ciência, tecnologia e inovação e ainda na formação de jovens. Hoje iremos falar sobre uma pesquisa realizada no Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, no âmbito de um projeto da unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Empresarial, a Embrapi, sediada naquele instituto. Ela tem o nome de Embrapi de Biofotónica e Instrumentação, exatamente do Instituto de Física de São Carlos. Essa pesquisa consistiu no desenvolvimento de um colar que é colocado nas fêmeas bovinas para promover a administração automática de hormônios e a consequente gravidez. Para falar dessa pesquisa, recebemos hoje em nossos estúdios um dos responsáveis pela unidade Embrapi do Instituto de Física de São Carlos, o professor Dr. Daniel Varela Magalhães. Fique por aí, pois começaremos esta edição do programa Conexões de hoje, já na sequência. Muito bem, estamos então começando este programa Conexões. Uma das formas de promover a ovulação nas vacas para que possa ocorrer a inseminação e a consequente gravidez desenvolve-se através da administração de hormônios aplicados de forma periódica, sendo que essa operação é normalmente feita por veterinários. Agora, através de um processo inovador, pesquisadores da unidade Embrapi do Instituto de Física de São Carlos, da USP, desenvolveram um colar que pode ser colocado no pescoço das vacas e que, devidamente programado, pode realizar a injeção automática de hormônios de forma periódica para estimular a reprodução. Já com uma patente e um protótipo que foi testado por especialistas da Texas A&M University, nos Estados Unidos, o sistema permite, de forma simples, o manuseio de milhares de vacas em simultâneo, gerando impactos muito positivos no agronegócio. Este projeto foi desenvolvido em parceria com a empresa BRL LifeTech, uma startup sediada no estado de São Paulo, e com o apoio do SEBRAE, sendo que o protótipo foi devidamente testado por médicos veterinários dessa empresa, também pelos diversos engenheiros que se encontram ao serviço do Instituto de Física de São Carlos, pelo cientista são-carlense professor Vanderlei Salvador Banhato, que é simultaneamente o coordenador da unidade Embrapi do Instituto de Física, e ainda por diversos especialistas em reprodução animal da Animal Science Texas A&M University e de diversos organismos do estado do Texas, onde o equipamento foi devidamente testado. Nesta versão inicial, o colar foi idealizado para injetar 3 hormônios. E como um deles precisa de refrigeração, o colar também tem a capacidade de se transformar em um mini refrigerador com o auxílio de uma bateria, podendo ainda manter os reservatórios refrigerados em até 15 dias. Este projeto imediatamente despertou o interesse da comunidade agropecuária do estado do Texas, já que se trata de um dispositivo portátil que pode estimular e de forma autónoma a reprodução animal, sendo que esse colar poderá administrar antibióticos em caso de necessidade, tornando-se assim um elemento de grande valia para a área da pecuária, uma das principais atividades económicas não só no Brasil, como também em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos. Para falar um pouco dessa pesquisa, recebemos hoje em nossos estúdios um dos responsáveis pela unidade Embrapi do Instituto de Física de São Carlos, docente e pesquisador desse instituto, o professor Dr. Daniel Varela Magalhães. Professor Daniel, muito obrigado por ter aceito este nosso convite para falarmos então sobre esta pesquisa e também sobre as particularidades da unidade Embrapi de Biofotónica e Instrumentação, uma unidade que está sediada no Instituto de Física aqui em São Carlos. Muito bem, em primeiro lugar, me fala um pouco sobre esta pesquisa, como e quando é que ela começou, ou seja, qual foi a demanda para se iniciar este processo? Bom, Rui, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, é sempre um prazer poder participar com você desses bate-papos, né? Esse processo começou, a demanda, né, foi apresentada há mais de um ano atrás e a empresa, um grupo de empreendedores, né, que
tem uma startup, a BRL, e eles nos trouxeram esse desafio de fazer nós chamamos depois de colar, e o nome pegou, para que pudesse ser administrado, como você falou, administrado hormônios, no caso dos testes. Nós sempre definimos um protótipo e um foco muito específico nos projetos Embrapi. Mas foi para que eles pudessem testar a ideia deles de tirar um pouco do trabalho repetitivo, ou do trabalho, não vou te chamar de braçal, mas um trabalho que precisa de um apoio, né? E que dê a oportunidade do veterinário ter mais tempo para pensar em outros desafios. Então nós sempre falamos que essa tecnologia ela vem para adicionar e não para substituir, mas sim para dar mais qualidade para o profissional que está ali no dia a dia e tendo que administrar para sei lá quantas centenas ou milhares de vacas num rebanho, esse tipo de insumos, né? Porque aquilo que eu tive a oportunidade de ver e de tomar conhecimento é que este colar vai ser colocado numa manada enorme, não é? Num conjunto enorme de vacas. Explica um pouco essa dinâmica. Ele precisa, o desafio é de ter um dispositivo que seja portável pela vaca, então ele não pode incomodar o animal. Ele precisa ter também uma grande autonomia, porque alguns desses hormônios têm um certo calendário para aplicação, não é a qualquer momento, e é preciso que esse animal seja deixado em campo. Então, a gente está muito acostumado a ver, talvez, em alguns desenhos, tem uma vaquinha só sendo cuidada, Isso. mas no caso de um rebanho onde você tem milhares de animais, isso se torna uma tarefa, assim, como uma linha de produção gigantesca. Né? Então, sentir esse trabalho, né, para o desenvolvimento do equipamento é muito importante também, para poder dar a capacidade dele ser um sistema portável, de autonomia muito grande, para se sustentar com baterias apenas até por 15 dias no dorso ou no pescoço de um animal. Isso é uma coisa sempre foi muito desafiadora. Está sendo desafiadora. Está sendo ainda, né? Creio que esta pesquisa se torna importante, primeiro que tudo, no contexto da agropecuária no Brasil, e pelo que se pode observar, ela já despertou então a atenção de agentes externos, principalmente nos Estados Unidos, no estado do Texas. Qual é então, professor Daniel, a importância desta pesquisa nessas duas vitrines? Estamos a falar do Brasil, um desenvolvimento, uma pesquisa feita em nossa casa, para ser também utilizada em nossa casa, mas aqui já temos uma vitrine internacional já todo o mundo entusiasmado. Me explica então a importância desta pesquisa nessas duas situações. Acho que isso mostra que a empresa que demandou o projeto, né, que demandou esse apoio, ela acertou muito na dor que ela está tratando, digamos, a dor do mercado. Então ela trouxe uma demanda de mercado que é tão importante que mesmo outros países já estão de olho nela, porque mexe com produção bovina, com produção pecuária. Está sendo um exemplo, nesse caso nós estamos aplicando em bovinos, mas isso é uma coisa que pode ser expandida para outras culturas, né, outros tipos de criação. E toda essa importância, como eu estou falando, já é tão patente que desperta o interesse de produtores de fora, porque a gente precisa, num contexto mundial de produção de carne, produção de leites e derivados, você precisa ter uma certa cadência na produção. Você não pode ficar muito ao sabor de alterações pequenas que podem influenciar num ciclo reprodutivo de vacas ou outros tipos de animais, mas quanto mais a gente consegue controlar isso, dá mais certeza e segurança numa produção de alimentos. Deixa eu perguntar, eu sei que o estado do Texas, os Estados Unidos começaram a ter um olhar muito atento a este desenvolvimento, a esta inovação. Tem mais algum país que você saiba que já está também a se movimentar,
alguns agentes, sem ser nos Estados Unidos? Não, ou seja, já não se espalhou, especificamente já se nesse espalhou? projeto, talvez, como a empresa é uma coisa dinâmica, né? Com quem eles estão em negociação, não sei dizer. Mas eles estão tentando emplacar o produto deles em diversos lugares. Em diversos cenários. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, vamos então agora assistir a uma pequena reportagem com um dos engenheiros do Instituto de Física de São Carlos, neste caso o engenheiro Washington de Coimbra, que acompanhou estes testes iniciais nos Estados Unidos. Vamos então assistir à reportagem. E esse desafio de se desenvolver, né, um atuador para um colar, seria um colar para a vaca, né? Qual é o grande desafio? Esse colar teria a função, o estímulo reprodutivo automático em fêmeas bovinas, para controlar então os hormônios, para que elas entrem no cio todas ao mesmo tempo. E isso facilitaria em muita coisa no rebanho, né? Através do quê? Controle de aplicações de hormônios. O grande desafio é que esse equipamento tem que ficar bem preso, né, no pescoço do animal. Ele tem que manter uma determinada temperatura, não pode alterar essa temperatura. É um período que fica no animal de aproximadamente uns 10 dias, desde a primeira aplicação até a última aplicação. No caso, seriam 3 aplicações de uma forma programada, ou seja, através de um aplicativo que vai atuar sobre o processo eletrônico e mecânico. E, inclusive, é interessante falar que essa parte mecânica também foi desenvolvida aqui dentro, né, com o Vinícius Cigari, que é um engenheiro mecânico. Então, a parte eletrônica mais a parte mecânica unida a um aplicativo e uma programação iria, então, controlar toda a aplicação desses hormônios para que leve, então, ao resultado final, para o estímulo reprodutivo desses animais. Como nós podemos perceber nessas imagens, na chegada nessa universidade, né, nessa fazenda onde nós fizemos os testes de campo, acompanhando o animal, a Universidade Texas A&M, foi feito esses testes. Ao chegarmos na fazenda, nós analisamos o tipo de organização, o tamanho da fazenda, o que tinha ao redor, né, para a gente poder fazer os testes de uma forma tranquila. O objetivo do teste, o que era? Era fazer um acompanhamento relacionado ao comportamento do animal e o funcionamento do equipamento. Visto que o animal ficou 10 dias com esse dispositivo, com esse colar da vaca, 24 horas, então ele teve um período, né, evidentemente, ele teve que se alimentar, ele teve que beber água, passou por situação extrema de sol, coisas natural do dia a dia dele. Qual era realmente a preocupação? Observar a fixação do dispositivo, o posicionamento dele, porque ele tem uma posição correta, onde ele tem que permanecer, independente dos movimentos do animal, do que ele esteja fazendo. Esse dispositivo não pode sair do lugar, e realmente ele não saiu. Os testes foram de uma positivo, né? E nós observamos o quê? Durante todo esse período, a reação do animal, porque o animal ele tem que se sentir, embora um dispositivo grande, essa primeira versão, o dispositivo ficou realmente grande, um pouco pesado, mas mesmo assim ele se sentiu livre, à vontade, solto, para ter todos os movimentos necessários do dia a dia. Então nós vimos que o comportamento do animal foi satisfatório, ele não reagiu negativamente. Essa primeira fase desse colar bovino, ele foi concluído com sucesso. Realmente funcionou como deveria, né? Na expectativa, o controle de temperatura, a aplicação dos hormônios. E nesse período que estava sendo feito essa primeira etapa, nós chegamos a uma conclusão de que esse dispositivo ele também pode ser usado para o controle
no caso de doenças, porque o animal, quando ele é transportado, quando ele chega no destino, muitas vezes ele já chega doente. Então esse colar ele pode ser usado para, quando bem instalado, já com determinado antibiótico, ele vai ser usado para o tratamento dessas doenças. Ou seja, além da primeira fase, agora essa segunda fase, que também já foi iniciada e já estamos aí a caminho de fazer a segunda parte desse colar. Resultados interessantes, como pudemos observar nesta reportagem. Eu gostaria de saber, professor Daniel, qual é o comentário que você pode fazer sobre o resultado, que realmente foi fantástico, não é? Uhum. O resultado destes testes iniciais. Nós sempre aprendemos com qualquer teste que nós fazemos, né? Não é só o desenvolvimento. Você faz um protótipo, você tem a única coisa que você tem a certeza é de que ele vai falhar algumas vezes. Porque se fosse fácil de fazer, não estaria num projeto de um desafio. Aliás, né? é o fundamento da ciência. Exatamente. É ir testando até dar certo. Então, se a coisa não falhou, é porque você não usou o suficiente. Uhum. Então, testar e aprender e reaprender, acho que isso é importante até com relação à empresa, e é um comentário muito positivo que eu tenho a fazer da empresa, é o quanto esses empresários estão dispostos a revisitar o conceito que foi trazido por eles no início, para que possa ser mudado. Isso muitas vezes o pessoal chama de pivotar, mas não é necessariamente pivotar, mas de adequar o produto ou o protótipo que a gente tem desenvolvido, ver outras áreas ou melhorar na área da aplicação dele. Dizer assim, não, isso realmente não é tão necessário alguma coisa. Então você faz o teste exaustivo para que você possa tirar a maior informação possível. Então, claro que o teste foi um sucesso e ele traz diversos aprendizados, inclusive na forma de elaborar o produto. Será que muitas vezes o protótipo ele é uma coisa cara, né? Tem um custo muito alto para que você possa testar a maior faixa possível de variações. Certo. E aí você vai adequar para o mercado, para aquela aplicação, qual é a melhor forma de trazer o melhor custo-benefício. Não é que vai ser de baixo custo, mas sim que tem um preço justo no final, um valor que seja adequado atrativo para e que seja atrativo até para o próprio produtor. Na reportagem nós identificámos e vimos que o colar em si é um protótipo, obviamente, é extremamente grande, não é? É um volume grande. Com certeza que este é um teste inicial para que se possa miniaturizar esse colar no futuro, é isso mesmo? Isso, justamente porque você testa não só a funcionalidade primeiro, então você esquece outras coisas, esquece não, mas você prioriza alguns tipos de teste e você às vezes tem que colocar um tipo de bateria, aí qual é o tipo de bateria que vai, qual é o tipo de hormônio que vai. Então isso permite, mas se você não faz o teste, você vai sempre ficar e se, exatamente, né? Na dúvida. Na dúvida, será que isso seria melhor? Então fazer o teste traz esse conhecimento. Sim, senhor. Meus amigos e minhas amigas, vamos fazer aqui um pequeno intervalo, o tempo suficiente para beber uma água. Voltaremos já a seguir para a segunda parte do programa Conexões de hoje. Fique por aí, voltamos já na sequência. Muito bem, sejam bem-vindos. O Conexões está de volta para continuarmos a falar com o professor Dr. Daniel Varela Magalhães, docente e pesquisador do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo e um dos responsáveis pela unidade Embrapi sediada nesse instituto. Professor Daniel, qual foi a justificativa para se criar uma unidade da Embrapi aqui no Instituto de Física de São Carlos? Nós sempre somos movidos pela vontade de levar ou retornar à sociedade o investimento que ela faz, pagando impostos e pagando todas as taxas que ela tem que pagar, e nós temos que retornar isso de algum modo. E retornar a ciência para a sociedade é uma coisa muito importante. Então, acho que uma das principais motivações foi de que o modelo Embrapi, ele potencializa esse esforço, né? Ele potencializa na forma de um co-investimento para estimular empresas a virem nos procurar
Então ela não tem que, vamos dizer, pagar tudo ou custear todo o desenvolvimento de pesquisa. Existe um capital público que é aplicado, isso traz mais responsabilidade no uso desse tipo de projetos, né? E esse capital público é da Embrapi. Da Embrapi, não reembolsável. Não reembolsável. Não é um empréstimo que a empresa está fazendo, porque ela é cofinanciadora do projeto. Exatamente. Então ela tem certos privilégios por cofinanciar, mas traz responsabilidades também por ser a parte do projeto ser em capital público. Mas a ideia de fazer isso é de dar essa força, né, de negociação de projetos de ciência aplicada, ou às vezes até projeto de ciência mais fundamental. Nós temos exemplos assim de diversos projetos diferentes, tanto numa aplicação direta já de retorno para aplicação de mercado, sim, como é o caso desse do colar da vaca, sim. Como em projetos mais exploratórios, que permitem que a empresa entenda mais. Às vezes a empresa traz uma demanda, ela quer conhecer mais algum tipo de tecnologia ou algum tipo de efeito, para que ela possa pensar e se posicionar estrategicamente no mercado. Legal. Professor Daniel, quantos projetos é que já foram desenvolvidos nesta unidade? Ela foi criada lá em 2019. Eu não vou dizer para ser uma contabilidade, enfim, uma contabilidade certamente chutando. Quantos projetos é que já passaram por esta unidade aí? Nosso último censo no final do ano passado foi de 80 projetos, mas isso vai sendo atualizado. Então, pouco mais de 80 projetos já foram entre realizados e em execução. Em execução, isso. Portanto, em 5 anos já temos 80 projetos, que não é brinquedo. Exatamente. Não é? Quantas pessoas é que estão envolvidas na Embrapi aqui, nesta unidade? Não temos um número exagerado de pessoas, mas eu contaria em torno de 60, 70 pessoas ao todo, contando todas as pessoas que trabalham em projetos em Embrapi, bolsistas, os pesquisadores são em torno de 15 que atualmente trabalham mais regularmente nos projetos. Mas ainda é muita gente. Ainda é bastante gente. Para uma unidade... Isso dá uma diversidade muito grande também Sim, porque vocês têm uma multidisciplinaridade dentro do próprio conceito da Embrapi aqui do Instituto de Física. Exatamente. Né? Vocês têm físicos, vocês têm químicos, vocês têm engenheiros, vocês têm farmacêuticos. Nós temos uma unidade que ela não é focada numa aplicação final. Existem vários, chamar de sabores de unidades Embrapi, né? São mais de 90, não sei o número tão preciso, mas são mais de 90 atualmente. Mas várias são focadas num problema específico. Certo. E a nossa ela tem um foco em ferramentas. Então, ótica fotônica, instrumentação, robótica, são ferramentas que são usadas para diversas finalidades. E que, ao fim e ao cabo, acaba por até dar subsídios a outras Embrapis que estão mais focadas, né, em determinados Nós temos projetos em colaboração com outras unidades também. Legal. De todos esses projetos aprovados, você era capaz de elencar 2 ou 3 que você possa considerar, vá lá, não é como os mais importantes, mas aqueles que se destacam. 2 ou 3 só. Acho que, talvez para tentar trazer um pouco dessa diversidade de aplicações, né, seria muito injusto tentar nomear só 3 projetos, vamos dizer assim, mas o próprio colar da vaca é uma coisa importante, que ele atinge o setor de pecuária. Aí eu vou para uma aplicação de projetos de um projeto atual que está procurando aspectos mais fundamentais de tratamento de câncer de pele. Então, já temos muitas técnicas, mas existem alguns tipos de câncer que não são possíveis de ser tratados com técnicas fotônicas. Sim. E nós estamos buscando melhorar isso. E projetos também por exemplo, de transferência de sinal de relógios atômicos. Nós já tivemos projetos. Então, isso dá uma ideia de diversidade tão grande assim de possíveis projetos que nós temos. Né? Temos projetos com sistemas robóticos para inspeção também.
Então, assim, traz uma grande diversidade. Por isso é que você não pode elencar 2 ou 3, porque realmente o panorama, o cenário é muito vasto. Não é? Até pelo número tão grande de projetos que já teve. Claro que tem muitos projetos que são recorrentes. Sim. Ou tem fases, né? Desenvolvemos um protótipo inicial, a empresa quer melhorar aquilo, então ela traz novamente uma proposta de, agora eu quero trabalhar nesse outro desafio dentro desse mesmo conceito. Professor Daniel, já que a gente está a falar de empresários, estamos a falar de empresariado e empreendedores, obviamente, junto com os cientistas. Vamos lá ver, agora para quem nos vê, de que forma é que os empreendedores ou os empresários podem submeter os seus projetos à unidade Embrapi? Ou seja, que passos é que eles podem dar para que realmente sejam apoiados e que as suas ideias, os seus projetos sigam em frente? Como é que isso funciona? Até para explicar como é o modelo Embrapi, é importante ter esse contato inicial, né? Como nós falamos, ter o cofinanciamento, o recurso não é reembolsável, todas essas características nós podemos, em reuniões, em encontros, poder explicar. E o importante, talvez, utilizar o e-mail, embrapi@ifsc.usp.br, que é o nosso e-mail institucional, é uma das formas. A Embrapi também atende, tem o site da Embrapi geral, embrapi.org.br. Essa é de todas as unidades da Embrapi. Entendi. E aí você pode ver as diversas unidades existentes. No nosso caso, é embrapi.ifsc.usp.br. Então, é por aí que o por aí empreendedor... você pode chegar e entrar em contato. O primeiro contacto e saber como é que funciona, como é que isto funciona. Para terminarmos este nosso bate-papo com o professor Daniel Varela Magalhães, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para o empreendedor, uma mensagem talvez de incentivo para quem tem uma boa ideia, que não deixe a ideia ficar maturando muito tempo na cabeça e que procure a Embrapi. Qual é a sua mensagem para o empreendedor? A minha mensagem, pensando rapidamente, é que realmente não deixe a sua ideia maturando tempo demais. O mundo hoje é um mundo muito competitivo e certamente outras pessoas estão vendo aquela oportunidade, às vezes, que você está enxergando, e você precisa fazer isso se mover. A Embrapi, ela traz a possibilidade de ter um apoio nesse desenvolvimento, no enfrentamento desse desafio. Seja pelo acesso às unidades Embrapi, que são as unidades de ciência e tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento, que podem ter essa infraestrutura de apoio ao desenvolvimento do seu produto, do seu serviço, e de uma forma participativa, também aportando recursos. Então isso dá uma grande capacidade de tração no desenvolvimento do protótipo. Acho que isso é importante, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Pronto, meus amigos, fica aqui o recado dado. Quem estiver interessado, quem tiver uma boa ideia, os empresários, os empreendedores, é só então entrar em contacto com os endereços eletrónicos que o professor Daniel Varela deixou aqui e que vão com certeza passar aqui no nosso programa, aqui em rodapé. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, ponto final na edição de hoje, no Conexões, agradecendo uma vez mais ao professor Dr. Daniel Varela Magalhães pela participação no nosso programa. Caso tenha sugestões de temas para este programa ou dúvidas, contacte connosco através do WhatsApp 16 98129 7026 ou pelo e-mail rcintra@gmail.com. Voltaremos em breve com outro tema. Fique ligado no Conexões. Por nossa parte é tudo e, claro, tchau. Até à próxima. Programa Conexões. Sociedade, ciência, tecnologia e inovação em São Carlos e região.